Finalmente estamos aqui para fazer o primeiro episódio na nossa série da abertura siciliana, a introdução à siciliana. Essa é uma série extremamente requisitada aqui no canal. Eu recebo pelo menos uma vez por dia um comentário de alguém perguntando quando eu vou fazer a série de aberturas na siciliana. E no último vídeo eu tinha dito que eu ia lançar o primeiro episódio quando a gente alcançasse 1000 inscritos. Eu fiquei extremamente surpreso com quão rápido a gente alcançou. A gente estava em 940 quando eu lancei aquele vídeo, no mesmo dia foi para 1000. E isso me faz acreditar que tem realmente bastante gente que gosta do canal e que quer ver uma série da siciliana. Então aqui vai a série mais completa que você vai encontrar na internet sobre a abertura siciliana. Esse episódio aqui é a introdução. A gente vai falar um pouquinho de nada sobre cada variante. A gente vai ver o nome, qual é a ideia principal, mais ou menos. Quais são basicamente as opções. Esse vídeo é para te mostrar quais são as variantes diferentes, quais opções você tem de brancas e de pretas. E nos próximos vídeos que vão estar saindo, eu vou cobrir cada uma dessas variantes detalhadamente. E por isso eu não vou em muitos detalhes nelas nesse vídeo. Não faria sentido ir detalhadamente nelas aqui e depois fazer um vídeo inteiro sobre cada uma. Esse vídeo é só uma introdução, é só para te mostrar quais opções você tem. Essa vai ser a série de aberturas mais longa que eu já fiz aqui no canal. A siciliana é uma abertura extremamente rica e complexa. Tem muitas variantes, muitas opções para as pretas e para as brancas, como a gente vai ver. E fazer um vídeo para cada uma delas vai levar um tempo, mas desde que vocês estejam interessados, eu tô aqui para entregar o que vocês querem ver. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para a abertura siciliana. Então, essa é uma defesa, é a defesa mais popular jogada contra o lance 1 E4 para as brancas. Costumava ser o caso há bastante tempo que E5 era o lance mais popular contra essa variante, contra E4. É a resposta mais clássica possível. Esse lance C5 se tornou tão popular que sobrepôs E5 em termos de quantidade de partidas jogadas há pouco tempo, na segunda metade do século XX. E hoje em dia é uma abertura extremamente popular em todos os níveis, no nível alto, no nível intermediário, iniciantes adoram também. Por isso a nossa atenção vai ser tão detalhada nela, por isso eu quero fazer o conteúdo de maior qualidade possível sobre especificamente essa abertura. Então vamos lá, a siciliana é o lance C5 nessa posição, que é uma abordagem um pouquinho diferente. A gente também está tentando controlar o quadrado de D4, mas com um peão de flanco e não com um peão central. Ignora as setas só por um minuto, já vou explicar o que elas significam. Então acontece com bastante frequência de na siciliana as brancas jogarem esse lance D4, que está significado por essa seta aqui, e desafiarem o peão de C5, e as pretas conseguem com muita frequência trocar o peão de C5 pelo de D4, e aí as pretas vão ter dois peões centrais quando comparado ao só um peão central para as brancas. Esse é um tema bem comum nessa abertura, assim como o tema dos ataques. Como as pretas estão saindo já com o peão de flanco, jogando C5, é bem comum que nesse tipo de abertura elas ataquem na ala da dama, as pretas ataquem na ala da dama, enquanto as brancas tentam formular um ataque na ala do rei, jogando lances tipo F4, que é uma possibilidade nessa posição, mas a gente vai ver acontecendo em algumas posições diferentes, um pouco mais desenvolvidas também. Então vamos para as setas, né? O que essas setas significam aqui são quais lances a gente vai ver, quais lances são possíveis a partir dessa posição. Eu fiz isso em várias posições para tentar tornar mais claro quais são as opções que você tem em cada uma dessas variantes, porque como a gente vai ver, esse vídeo vai ramificar pra caramba, porque tem muitas posições onde as brancas têm um monte de opções, as pretas têm um monte de opções, e eu não quero te deixar confuso. Então nessa posição, os lances que as brancas têm para responder são cavalo para F3, F4 é uma possibilidade que a gente vai ver, D4 é um gambito que também a gente vai ver, C3 é outra possibilidade, cavalo para C3, mas vamos começar em alguma ordem para tentar fazer sentido de tudo isso, para não te afogar em tantas possibilidades diferentes. O lance mais comum nessa posição, o lance principal e mais teórico, é esse lance cavalo para F3. As brancas tentam controlar D4 para jogar o peão em D4 logo em seguida. Você vai ver também que depois de cavalo para F3, as pretas têm uma quantidade absurda de opções diferentes. É por isso que nesse vídeo a gente só vai ver basicamente um pouquinho das linhas que acontecem em cada uma dessas variantes e o nome delas, quando elas têm um nome importante, porque ir em detalhes em cada uma dessas, você consegue ver quantas são e ia levar um dia inteiro. É para isso que a gente vai ter um vídeo específico em cada uma. Mas vamos voltar um pouco, como eu falei, cavalo para F3 nessa posição é o lance principal, mas existem outras possibilidades. Cavalo para F3 é a chamada siciliana aberta. Isso porque depois desse lance, as brancas entendem a jogar D4, e aí depois dessa troca, depois de D4, C por D4 e cavalo por D4, o centro abre um pouco, daí que vem esse nome siciliana aberta. Mas também existe a possibilidade aqui
de as brancas jogarem esse lance cavalo para C3. Esse é o primeiro lance que a gente vai ver um pouco mais a fundo. Essa é a siciliana fechada. Isso porque, apesar de ser possível que as brancas joguem D4 mais para frente um pouco, essa em geral não é a intenção que elas têm. As brancas pretendem aqui jogar D3 e manter a posição um pouco mais fechada, evitar essa troca no centro, e aí o jogo vai ser um pouco mais lento e um pouco mais de manobras, digamos assim, e isso se adequa melhor a um estilo de jogador um pouco diferente. Então depois de cavalo para C3, as pretas têm três opções comuns aqui. Dá para você jogar cavalo para C6, que é o lance mais comum, e também dá para jogar tanto D6 quanto E6. Então vamos começar vendo cavalo para C6, que é um desses lances comuns dessa posição. Os lances D6 e E6 a gente vai ver no vídeo sobre essa variante, especificamente sobre a siciliana fechada. Nessa introdução eu só vou cobrir esse lance cavalo para C6 só pra gente ter uma ideia do que pode acontecer nessa abertura. Então aqui as brancas têm que escolher entre dois lances, os dois mais populares, né? G3, que é o mais popular de todos, pretendendo fazer o fianquete do bispo claro, e bispo para G5, que é outro lance extremamente popular, recentemente, que é o ataque Russolimo. Então vamos ver primeiro G3 nessa posição. As brancas, como eu falei, pretendem fazer o fianqueto, as pretas jogam G6, também querendo fazer o fianqueto do bispo do rei, bispo para G2, bispo para G7, D3, defendendo o peão em D4, como eu falei, é comum que as brancas não tentem jogar D4 tão cedo e mantenham o centro um pouco mais fechado, e depois de D6, bispo para E3, desenvolve uma peça, e torre para B8, e aqui a gente vai começar a ver aquelas intenções das quais eu estava falando. As pretas tentam atacar na ala do rei bem cedo nessa abertura, porque torre para B8 pode parecer um lance meio misterioso, mas vem com a ideia de dar suporte para o peão de B, para que a gente possa jogar B5 e depois B4, como a gente vai ver, digamos, dama para D2 é um lance comum aqui, mirando esse quadrado em H6 para que, se a oportunidade surgir, as pretas percam esse bispo de G7, né? O branco consegue jogar bispo para H6 e troque pelo bispo de G7, as pretas avançam com o plano delas, B5, e essa posição é extremamente temática. Vamos voltar um pouco para ver uma outra possibilidade, porque depois de cavalo para C6, como eu falei, G3 é uma possibilidade, mas bispo para B5, o ataque Russolimo, é outra possibilidade extremamente popular recentemente. Aqui as brancas, as pretas devem responder com um lance que é meio contraintuitivo, que é esse cavalo para D4. Eu digo isso porque a gente em geral escuta estudando aberturas como iniciantes ou intermediárias para evitar de mover a mesma peça duas vezes, mas a gente já vê que tem um monte de exceções para esse tipo de regra geral na teoria, na siciliana. Então o cavalo para D4 contra-ataca o bispo, e o branco costuma mover o bispo de volta para C4. A gente segue com E6, piorando um pouco esse bispo, fechando a diagonal aqui. E depois de cavalo G para E2, desafiando o nosso cavalo de D4, a gente desenvolve com o cavalo para F6. Não é a melhor das ideias tomar aqui, porque depois de CD4, o cavalo em C3 leva um tempo. Então as brancas fazem o roque e a gente joga A6. A4 prevenindo, né? A6 a ideia era jogar B5, então A4 previne B5. E então as pretas jogam D5 e desafiam o centro e também tentando tirar vantagem do posicionamento desse bispo em C4. Então essa é outra possibilidade. Mas outro lance, depois de cavalo para C6 aqui, que também é bem popular recentemente, é esse lance F4, como eu estava falando. Esse aqui é o ataque Grand Prix. E vai ter um vídeo específico nessa abertura também. E isso é bem popular, especialmente como digamos assim, uma arma surpresa contra a siciliana, porque nem sempre o jogador de pretas aqui está bem preparado. E como o nome sugere, o ataque Grand Prix vem com a ideia de rapidamente as brancas desenvolverem um ataque na ala do rei. Elas vão estar fazendo roque e em seguida, quando possível, jogando lances tipo dama para E1 e dama para G3, a torre de F vai estar aberta aqui na coluna. Então essa é uma posição, é uma variante na qual, se as pretas não sabem bem como controlar, as brancas podem dar checkmate logo no início. Então aqui a melhor abordagem defensiva é jogar esse lance G6, preparando também para fazer o fianqueto. Então as brancas desenvolvem cavalo para F3, bispo para G7, bispo para B5, atacando o cavalo, cavalo para D4, naquela mesma ideia que a gente viu no ataque Russolimo, contra-atacando o bispo. Roque, cavalo por B5, cavalo B5 e D5. As pretas têm que tentar criar contra-jogo no centro relativamente rápido, se elas não quiserem ser atropeladas na ala do rei. Por isso esse lance desafiando o peão de E4 imediatamente. Então essas são algumas possibilidades que acontecem depois de cavalo para C3 aqui. A siciliana fechada, como a gente viu, pode levar a uma opção das pretas depois de cavalo para F6. As brancas escolhem entre G3, bispo para B5, que é o ataque Russolimo, e F4, que é o ataque Grand Prix. Mas depois de C5 tem outras possibilidades, como eu falei, cavalo para C3 a gente já analisou, vou tirar a seta. Vamos ver outro lance aqui. Um desses outros lances que a gente citou como possíveis é esse lance C3. Essa aqui é a siciliana Alapim. Esse é um lance que eu particularmente gosto bastante de jogar de brancas, porque
é uma dessas variantes nas quais as pretas têm que responder de modo particular. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se as pretas jogam como se as brancas estivessem jogando uma siciliana aberta ou uma siciliana fechada, ou seja, jogam só ideias normais que elas já sabem como jogar e não sabem nada específico contra C3, em geral as brancas conseguem uma vantagem bastante cedo. E eu vou te mostrar por quê. É por isso que está na seta aqui que os dois lances principais são o cavalo para F6 e D5. E por que esses dois são os únicos lances que realmente são pertinentes para as pretas aqui? É porque esses lances desafiam o centro do branco imediatamente. As brancas estão ameaçando jogar D4 aqui, e aí se CD4 tomar com o peão de C, e as pretas vão ficar sem centro nenhum, e o branco vai ter um peão em E4 e um peão em D4, que é tipo o sonho na abertura. Então as pretas não querem permitir isso, elas querem perturbar esse plano tão cedo quanto possível. E cavalo para F6 é um lance que faz isso, porque depois de cavalo para F6, o peão em E4 está atacado. Não dá para jogar D4 e continuar com esse plano de construir o centro normalmente. As brancas têm que jogar E5 aqui, depois de cavalo para D5, D4. C por D4, cavalo F3, não dá para tomar em C3, porque o cavalo em D5 está caindo. Então cavalo para C6, atacando o peão mais uma vez, CD4, D6. As pretas têm que desafiar o centro e tentar perturbar essa construção aqui que as brancas estão criando. Bispo para C4, com o tempo, atacando o peão, o cavalo de D5. Cavalo para B6, devolve o tempo no bispo. Então o bispo move para B5, agora a gente tem D por E5, cavalo por E5, atacando o cavalo de C6 que está cravado. Bispo para D7 rompe a cravada, mas cede o par de bispos para cavalo toma D7, e depois de dama toma D7 a gente chega nessa posição onde as brancas têm um peão isolado, mas tem relativamente boas chances aqui. Então isso é o que acontece depois de cavalo para F6, é uma das possibilidades, como eu falei. Outro lance que perturba os planos do branco imediatamente é esse lance D5 aqui. Então depois de D5, o que acontece? Se você jogar D4, o peão aqui está atacado, então é mais ou menos a mesma ideia. Então as brancas tomam em D5 e depois de dama toma D5, isso aqui é viável sim, porque as brancas não têm esse lance chato cavalo para C3. Em geral não é bom fazer isso porque o branco joga cavalo C3 e ataca a sua dama, aí você perde um tempo. Mas como o peão está em C3, não dá para mover o cavalo para cá e a dama fica bem aqui em D5. Tem uma partida, duas na verdade, que foram jogadas contra o Garry Kasparov e o computador da IBM Deep Blue, que aconteceram nessa partida. Eu vou deixar o card aqui em cima se você quiser ver. Eu já fiz análise de todas as partidas desse match. A primeira partida do primeiro match, o Deep Blue estava com as peças brancas, ele jogou a Lapin, e o Kasparov estava com as peças pretas, jogando essa variante aqui da siciliana. Então é um bom exemplo se você quiser ver um pouco mais de como a partida pode seguir a partir daqui. Mas os lances mais teóricos aqui são para as brancas agora D4, desafiando o centro. Essa era a ideia de ter jogado C3. Depois de cavalo para F6, que é o lance mais comum, a linha teórica segue e a gente vai ver isso no vídeo principal. Uma linha curiosa que eu quero te mostrar aqui, e que pode muito bem acontecer com você no nível intermediário ou iniciante, é esse lance C por D4. E eu já ganhei várias partidas de blitz assim, desse jeito que eu vou te mostrar, porque depois de CD4, as pretas podem seguir de uma maneira bem simples, achando que vão conseguir vantagem atacando o peão de D4, porque depois de cavalo para C6 aqui parece que o peão está atacado duas vezes. Aí digamos que as brancas joguem um lance comum, tipo cavalo para F3, defendendo o peão, nada mais natural. As pretas seguem tentando atacar com o lance mais óbvio possível, bispo para G4, crava o cavalo e renova o ataque em D4. Então bispo E2, remove a cravada, mas agora as pretas podem pensar, eu posso trocar o cavalo de F3 e depois tomar em D4, então bispo por F3, bispo F3 e dama toma D4. O que parece que tem de errado com isso, né? Bom, essa posição está completamente perdida para as pretas. Se você quiser pausar o vídeo, se não for óbvio para você como as brancas ganham aqui, pausa o vídeo e tenta achar o lance que ganha. Essa é uma armadilha extremamente comum. Na base de dados só do Lichess aqui tem mais de 5.000 partidas onde as pretas caíram exatamente nessa armadilha. E o lance aqui que vence é bispo por C6. Você tira a peça que defende a dama com cheque. Depois que o preto recapturar, a dama dele está no ar em D4. Então, essa é uma maneira de ganhar bem rápido. Para as brancas, como eu falei, já aconteceu comigo em blitz várias vezes. Mas vamos voltar um pouco mais. Então, a gente viu, depois de C5, a gente viu cavalo para C3, que é a siciliana fechada. A gente acabou de ver C3, que é a Lapin. Vamos ver algumas outras possibilidades. Vamos começar por esse D4, que é um gambito. É o gambito Smith-Morra, que eu também gosto muito. Eu já tive várias vitórias com as peças brancas nessa abertura em blitz. Se você quiser uma arma para ganhar rapidamente da siciliana em controle de tempo mais rápido, tipo Blitz e Bullet, eu recomendo absolutamente essa abertura, porque é uma na qual, se as pretas não sabem muito bem como defender, você consegue dar checkmate, expor o rei,
sacrificar material, fazer todas aquelas coisas que a gente adora fazer em partidas de ataque em controle de tempo rápidos. Então eu vou te mostrar um pouco. Depois de D4 aqui e C por D4, capturando o peão, a ideia não é capturar de dama. Obviamente, isso ia levar cavalo para C6 com o tempo e isso ia ser triste de jogar. Então aqui a gente joga C3 de brancas. A gente está sacrificando um peão inteiro. E depois de C por D3, cavalo por C3. Tem umas maneiras de negar o sacrifício, de negar o gambito, digamos assim. Isso a gente vai ver também no vídeo específico sobre o gambito Smith-Morra. Mas a ideia aqui é que as brancas sacrificam um peão por um monte de vantagem de desenvolvimento. Porque depois de cavalo para C3, as brancas vão só desenvolver muito rápido. Cavalo para F3, E6, bispo para C4, A6, roque, cavalo de G para E7, bispo G5. Você consegue ver como nessa posição, essa vantagem de desenvolvimento com certeza compensa pelo um peão que as brancas sacrificaram. Pode parecer que as pretas não estão jogando de modo preciso aqui, perdendo tempo com lances tipo E6 e A6, mas a gente vai ver no vídeo específico sobre essa abertura que esses lances são necessários para solidificar a posição das pretas. Eu vou te mostrar nesse vídeo como se as pretas não fazem esses lances, se eles jogam como se nada tivesse acontecido, elas perdem quase imediatamente. Então vamos voltar mais uma vez, depois de C5, agora a gente já viu também D4. Como o cavalo para F3 é o lance mais comum de todos, como eu disse, vamos ver primeiro F4. E essa outra linha alternativa, não muito popular, que é o ataque McDonald. Como eu falei, é bem comum nessa abertura que as brancas tentem atacar na ala do rei bastante cedo. E essa ideia aqui é tipo de acelerar tudo isso e atacar mais cedo ainda, jogando já direto F4. É por isso que as pretas não podem perder tempo aqui, elas têm que desafiar o centro e jogar de modo energético logo do início. A gente joga D5 aqui, desafiando espaço no centro. Depois de E por D5, cavalo F6. A gente quer recapturar com o cavalo, né? Capturar de dama e levar cavalo C3. Então, bispo para B5 com um cheque intermediário, bispo para D7, bispo toma D7, dama toma D7, C4 defendendo o peão e E6 desafiando o peão mais uma vez. As brancas têm um peão extra nessa posição, só que é bastante arriscado jogar isso aqui. As pretas conseguiram sacrificar um peão por mais que compensação dinâmica suficiente. É por isso que esse ataque McDonald não é uma linha tão popular, mas a gente também vai ver ela num vídeo específico. E por último, então, depois de C5, a gente já viu todos os lances alternativos, digamos assim, vamos para a linha principal, que é cavalo para F3, a siciliana aberta. Então aqui o negócio começa a ramificar absurdamente. Todas essas setas verdes que você está vendo aí no tabuleiro são opções viáveis que as pretas têm. A gente vai ver cada uma delas em um vídeo específico, mas vamos ver um pouquinho nesse vídeo. Então, A6 é uma possibilidade, cavalo C6, D6, E6, cavalo F6, G6, são muitos lances que as pretas podem jogar aqui. Vamos começar então pelos que não são tão comuns assim, são linhas mais alternativas, e seguir para o que é o lance principal. Então o primeiro lance que a gente vai ver nessa posição aqui é esse lance cavalo para C6. Essa aqui é a siciliana antiga ou siciliana velha. Existem algumas possibilidades diferentes do branco responder. Essa também é uma linha bem popular nos tempos modernos, apesar do nome meio contraditório. Então as brancas aqui jogam comumente entre dois lances, D4 ou bispo para B5. Então vamos começar vendo bispo para B5, um desses dois possíveis. Essa é a variante Russolimo. Só para esclarecer, mais cedo no vídeo eu falei que essa outra variante aqui com bispo para B5 depois de cavalo para C3, essa aqui era a Russolimo. Essa foi uma confusão minha. Depois de cavalo para C3, essa é a siciliana fechada, como a gente viu, e a Russolimo é uma variante na siciliana aberta. Só para corrigir. Então vamos lá. Bispo para B5 aqui, depois de cavalo F3 e cavalo C6 é o ataque Russolimo. As brancas seguem nessa posição mirando o cavalo de C6 para fortificar o controle de D4. As pretas devem jogar aqui C6, as brancas fazem o roque, bispo para G7, torre para E1 preparando um ataque, cavalo para F6, E5 atacando o cavalo, cavalo para D5. Essa é uma posição um tanto dinâmica, não é à toa que esse ataque Russolimo é bem popular no nível alto recentemente. A outra possibilidade, depois de cavalo para C6, que é a siciliana antiga ou velha, como eu estava falando, é esse lance D4. Isso aqui leva a umas outras ramificações diferentes. Como sempre, depois de as brancas jogarem D4, as pretas capturam em D4. Na siciliana, sempre depois que as brancas jogam D4, as pretas capturam com o peão de C. Essa é toda a ideia de ter jogado C5. Então, assim como sempre nessa variante a gente vai jogar C por D4 e depois de cavalo para D4 tem umas possibilidades diferentes, como estão nessas setas aí que a gente vai ver. A primeira delas é esse lance cavalo para F6, que é uma das linhas principais na siciliana aberta. Aqui as brancas jogam cavalo para C3, defendendo o peão, e E5 é a variante Sveshnikov, e as brancas têm que mover o cavalo, elas movem o cavalo para D5, atacando esse quadrado aqui em D6, por isso as pretas jogam D6 elas mesmas para defender
esse quadrado para não permitir cavalo D6. Uma outra possibilidade, em vez de cavalo para F6 nessa posição, é jogar esse lance G6. Essa é uma das variantes dragão que a gente vai ver. Essa aqui no caso é a dragão acelerado. Existem três, existe a dragão acelerado, a dragão hiperacelerado e a variante dragão normal. A gente vai ver cada uma delas num vídeo específico e a gente vai ver onde elas se encaixam dentro de todos os ramos de variantes na siciliana aqui. A dragão acelerada acontece aqui com G6. A ideia é bem comum e bem igual entre todas elas. As pretas jogam G6 e bispo para G7, e uma das maneiras mais comuns de as brancas lidarem com isso é jogando esse lance C4, como a gente vai ver. Então depois de G6 as brancas jogam C4, bispo para G7, bispo E3, cavalo F6 atacando o peão, cavalo C3 defendendo, roque, bispo para E2, D6 e roque. E as brancas criam esse setup bastante espaçoso aqui, mas o das pretas também é bastante sólido. Não é à toa que as dragões, digamos assim, são uma das variantes mais populares da siciliana. E uma última opção que as pretas têm aqui é, depois de CD4 e cavalo D4, se não jogar nem cavalo para F6, levando a Sveshnikov possivelmente, nem G6, que é a dragão acelerado, jogando E5 direto, que é uma ideia meio parecida com a Sveshnikov, mas você não introduz esse cavalo para C6, cavalo para F6 e cavalo para C3. Você joga E5 imediatamente. Essa é a Kalashnikov. Como na Sveshnikov as ideias são bem similares. As brancas movem o cavalo para B5, mirando D6. As pretas jogam D6 para controlar o quadrado. Cavalo 1 para C3, A6. Cavalo volta para A3 e B5, ameaçando enforcar os cavalos. Então as brancas movem o cavalo para D5, cavalo G7 desafiando e C4 defendendo o cavalo de D5. Essa é outra maneira bem popular de jogar. Então essas são algumas possibilidades que acontecem depois de cavalo para C6 aqui, que é a siciliana antiga. A gente viu D4 levando essas três diferentes possibilidades e a gente viu o bispo para B5, que é o ataque Rossolimo. Então vamos voltar um pouco mais e ver o que acontece nessa posição se as pretas jogam G6 imediatamente, em vez de cavalo para C6. Então, aqui a gente viu cavalo para C6 agora. Vamos ver G6. Essa é, como eu falei, a dragão hiperacelerado. A gente joga mais cedo ainda essa ideia de G6 e bispo G7. E as brancas respondem de modo similar. D4, desafiando o centro. CD4, cavalo D4. Cavalo para C6, oferecendo essa troca. C4, criando aquele setup do qual eu falei. E bispo para G7. E você vai ver muitas coisas similares. Bispo para E3, roque, assim como na dragão acelerado. E assim como na dragão normal também, como a gente vai ver mais pra frente. Outra possibilidade aqui depois dessa sequência, como eu falei, nessa posição onde tem esse monte de possibilidades diferentes, são esses lances D6 e A6. D6 é o lance mais popular de todos nessa posição. Essa é a maneira com que quase todas as sicilianas seguem. Então vamos ver os outros primeiro e depois a gente segue para a linha principal. A6 é um lance curioso aqui nessa posição. Essa chama variante O'Kelly. E as brancas têm que responder de modo, se elas quiserem uma vantagem, de modo bem específico. As brancas jogam C3. Essa é a melhor maneira de tentar tirar vantagem do fato de que A6 é um lance que é meio que uma perda de tempo. As brancas já estão tentando desafiar o centro. Então as pretas não podem permitir isso. Elas jogam D5, tentando ganhar espaço rápido. Depois de E por D5, dama D5, um tema parecido com a Lapin, onde as brancas não conseguem jogar cavalo para C3. E D4 agora, tomando espaço no centro. Essa é uma posição bem parecida com a Lapin, mas não é a mesma coisa porque esse A6 já foi jogado. Essa é a variante O'Kelly. Vamos voltar e ver outra possibilidade. A6 já foi. Vamos ver E6. Essa é a variante francesa, digamos assim, ou a linha francesa da abertura ou da defesa siciliana. Isso porque E6 é o lance, é a assinatura da francesa, né? Então essa abertura recebe esse nome. E aqui as brancas, como sempre, desafiam o centro com D4. C por D4, cavalo D4 e tem possibilidades diferentes aqui. A6 nessa posição parece um pouco com a O'Kelly, mas como a posição é um pouco diferente, essa aqui é a variante Can. Vamos começar por ela então. Quando as pretas jogam A6 aqui, as brancas jogam bispo para D3 e depois de bispo para C5 atacando o cavalo volta para B3 atacando o bispo. E o bispo pode voltar para E7, é o lance mais comum aqui, mas uma outra linha comum é jogar bispo para A7 e manter ele nessa diagonal. Isso meio que justifica o lance A6, se libera o quadrado de A7, né? Fica um pouco mais coerente, digamos assim. E as brancas jogam dama para E2 aqui. E outra possibilidade, depois de cavalo para D4, se não A6, que é a variante Can, você pode jogar cavalo para C6, que é a variante Taimanov, que é outra extremamente popular da siciliana. Aqui as brancas jogam cavalo para C3, desenvolvendo a peça, dama para C7, é como a Taimanov costuma seguir, bispo para E3, defendendo o cavalo, e A6 agora, seguido de dama para D2 e cavalo para F6. As brancas pretendem quase sempre fazer o roque longo aqui, e a gente vai ver um pouco de como as posições acontecem no vídeo específico dessa abertura. Então vamos voltar mais uma vez, isso é o que pode acontecer depois da alternativa que é a siciliana francesa, digamos assim, esse mix com esse lance E6. Restam
o cavalo para F6, que é um lance bem pouco popular, você vai ver quase nunca, mas a gente vai ter um vídeo nela também, só para garantir que a gente está cobrindo tudo que é importante na teoria da siciliana. E essa aqui, cavalo para F6, é a variante Nimzowitsch. E é uma maneira bem curiosa de jogar. Isso porque permite para as brancas jogarem E5, atacando o cavalo. Em geral, você joga o cavalo para C6 primeiro, para controlar esse quadrado, né? Mas com cavalo para F6, imediatamente as brancas jogam E5. Cavalo para D5, cavalo para C3, E6, e isso permite as brancas dobrarem os peões. Essa é uma concessão que você faz nessa abertura. Então depois de cavalo para cavalo de C3 toma D5, E toma D5, D4, desafiando o centro, cavalo para C6, segurando um pouco o centro, digamos assim, D por C5, bispo C5, dama toma D5 e dama para B6, é o lance mais comum. Essa é outra variante na qual as brancas ganham um peão a mais, mas as pretas têm bastante jogo, pode ser uma boa arma para surpreender seu oponente. Então vamos pela última vez voltar e ver qual é realmente o lance principal nessa posição aqui. Já vimos todas as alternativas, digamos assim. Vamos para o lance principal, que é D6, a siciliana aberta e a maneira mais comum de jogar. Então aqui a linha é um pouquinho forçada. As brancas jogam D4 e depois de C por D4 dá para tomar de dama. A gente vai ver isso no vídeo específico, mas por enquanto vamos focar em cavalo para D4, que é o lance principal. E cavalo para F6, atacando o peão de E4. Cavalo para C3 é de longe o lance mais comum nessa posição, defendendo o peão, mas você também consegue defender o peão com F3. Essa é uma outra linha alternativa, que é a siciliana Prince, que é também uma boa arma alternativa para surpreender o seu oponente. Você está jogando de brancas, porque até no nível mais alto, o score nessa abertura aqui é de as brancas ganham a maior parte das partidas são empates, e as pretas ganham quase nada, assim, é bem absurdo o quão pouco as pretas ganham a partir dessa abertura, no nível alto. Então é uma boa arma alternativa para você ter no seu repertório. Aqui as pretas têm que jogar E5, desafiando o cavalo volta para B3, e bispo para E6 é o lance mais popular, mas as pretas performam muito mal aqui, como eu falei. Bispo para E6 é 17% de vitórias para as pretas, o que é bem pouco, até no nível alto. Um lance que seria um pouco mais forte é jogar esse lance D5 em vez de bispo para E6. Esse é o segundo lance mais popular. E aqui as brancas respondem com bispo para G5, cravando o cavalo, e D4 é o lance mais popular aqui. Só para você ter uma ideia, se você não conhecer essa ideia contra a Prince de jogar D5 e D4, se você jogar, por exemplo, bispo para E6 agora, isso aqui eu já poderia considerar isso uma imprecisão, porque as pretas não ganham quase nenhuma das partidas a partir dessa posição no nível mais alto. Então é melhor jogar D4, depois de cavalo de C3, as pretas jogam cavalo para C6, defendendo o peão em D4. E a gente vai ver bastante como sobreviver a isso de pretas e como empurrar por uma vitória nessa abertura de brancas no vídeo específico dela. Nós vamos voltar e ver o lance mais comum. Depois de cavalo para F6, atacando o peão em E4, é mais comum que as brancas defendam com C3. E isso aqui leva a umas outras possibilidades. Aqui, eu não pus nas setas, mas eu vou colocar agora. Existem os lances A6, a gente vai ver que é bem popular. Existe G6, existe E6 nessa posição e também existe cavalo para C6. E vamos ver um de cada vez. A6 é de longe o mais popular. A6 é a siciliana Neidorf. Então vamos começar pelas outras. G6 nessa posição é a siciliana dragão normal, digamos assim. E como a gente já viu a acelerado e a hiperacelerado, a gente vai ver temas extremamente similares. Bispo para E3, bispo G7, fazendo o finqueto. F3 roque, dama para D2, cavalo para C6, desenvolvendo a peça e desafiando o cavalo. E depois de bispo para C4, bispo para D7, as brancas fazem o roque longo e estão pretendendo atacar a gente na ala do rei, avançando esses peões. Essa é uma posição extremamente dinâmica e a gente vai ter um vídeo específico nela também. Em vez de G6 aqui, como eu falei, outra possibilidade que a gente já viu é jogar esse lance E6. Essa é uma maneira bem sólida de jogar. Essa é a siciliana Scheveningen. Um dos lances mais comuns aqui, na verdade o lance mais comum, e eu aposto que se você não souber a teoria, quase nunca você jogaria, é o lance G4. Isso porque as brancas estão tentando tirar vantagem do fato de que as pretas estão jogando esses lances bem defensivos e bem calmos, e desenvolver um ataque na ala do rei rápido e criar uma vantagem. G4 vem com essa ideia. Você está jogando lance B6, D6, jogando um jogo seguro, então eu vou te atacar veementemente na ala do rei. Então as pretas têm que defender de modo preciso contra isso. H6 de primeira para não permitir G5. H4, as brancas continuam loucas nesse plano de atacar o cavalo. E cavalo para C6, torre para G1. Essa é uma abertura também extremamente dinâmica, como a gente vai ver. Então vamos voltar, a gente já viu G6 e E6 nessa posição aqui. A6 é a Neidorf, como eu falei. Cavalo para C6 é outro lance popular aqui. Essa é a siciliana
clássica, é uma das maneiras mais comuns de jogar. E aqui as brancas jogam bispo para G5, é o lance mais comum, E6 para que a dama defenda o cavalo, dama para D2, A6, as brancas fazem o roque longo pretendendo atacar na ala do rei, como é bem comum, bispo para D7, F4 e B5. E essa é uma partida extremamente dinâmica. As brancas vão estar atacando na ala do rei, esse lance tipo F4 significa isso, e as pretas vão estar atacando na ala da dama, um atacando o rei do outro, com um lance tipo B5. E a gente vai ver como jogar essa abertura no vídeo específico sobre ela. Então, já que a gente já viu todos esses outros lances alternativos, resta somente falar sobre, em vez de cavalo para C6 aqui, o lance A6. E isso aqui é o arroz e feijão da siciliana, essa é a siciliana Najdorf. E aqui existem tantos lances que as brancas podem jogar, não daria para falar de todos nem se eu tentasse. Esse vídeo vai ficar ainda mais longo do que ele já parece que vai ficar. Então eu não vou nem tentar nesse vídeo de introdução, eu vou só te dizer que A6 é extremamente comum aqui, é extremamente teórico, é o lance mais popular. E vou guardar para te mostrar a teoria específica nessa abertura aqui no vídeo sobre ela. Provavelmente vai ser até mais de um, porque tem tanta teoria assim. Vamos só ver aqui a linha principal da Najdorf, só pra gente ter uma ideia. As brancas seguem jogando bispo para G5 aqui, atacando o cavalo. E6 para que a dama defenda o cavalo e F4. A gente já tá nessa tentativa de jogar E5 e perturbar o centro bem cedo. O lance mais comum para as pretas aqui é dama para B6, atacando o peão de B2. E esse aqui, essa é a variante do peão envenenado, porque as brancas conseguem bastante contra-jogo pelo sacrifício desse peão, tanto que elas nem costumam defender B2. O lance mais comum é dama para D2, defendendo o cavalo, para que dama para C2 não venha com tempo, para B2 não venha com tempo no cavalo, e permitindo as pretas capturarem. E a esse ponto, se você já jogou dama para B6, a variante do peão envenenado, a única coisa que faz sentido jogar agora é capturar, com dama toma B2, e a partida fica extremamente dinâmica e divertida a partir desse ponto. Tudo isso e mais um pouco a gente vai ver nos vídeos específicos sobre cada um. Vão ser vários vídeos, como eu falei, a série da siciliana vai ser longa. Eu espero que você esteja animado. Eu espero que você tenha gostado dessa introdução, que não tenha ficado tão confuso assim. É que realmente é bastante coisa, tem muitas ramificações. Se ficou um pouco confuso, assiste o vídeo mais uma vez, espera para sair os vídeos de cada uma das variantes. Lá eu vou ir em mais detalhes de modo mais específico. Eu espero que você esteja animado. Se você quiser ver os próximos, não quiser perder nenhum, se inscreve no canal e ativa as notificações. E até o próximo vídeo.